hoje vamos bater um papo com um engenheiro especialista em ferrovias, criador de uma ONG, Memória do Trem. Ele foi conselheiro da Associação de Engenheiros Ferroviários e a ONG que ele preside já editou quase 10 livros, ou mais 10 livros, 10 livros. Hoje vamos bater um papo com o João Bosco Sete, engenheiro especialista em ferrovias. Tudo bom, João? Tudo bem, muito obrigado. Você prefere que se chame de João ou de Sete? Tanto faz. Muito obrigado pelo seu convite, por estar aqui, é um grande prazer. Né? E vamos conversar, assim, o assunto ferrovia, livros, etc., é inesgotável. Né? Então, vou situar aqui, né? Primeiramente, eu gosto muito de história, acho que história é uma coisa que é muito importante para as pessoas, né, entenderem o progresso das coisas, como eram, como passaram a ser, como nós chegamos onde chegamos. E eu achei muito interessante quando eu vi sobre a sua ONG, sobre os livros, sobre como que ela foi fundada. Mas o assunto principal, além da gente falar um pouco dessa história de como foi criada a ONG, da história da ferrovia, o assunto principal é o atual acordo firmado com a Prefeitura do Rio, né, e o Lula, que o Lula concede à Prefeitura do Rio a administração das obras da Leopoldina, e essa administração das obras da Leopoldina, que vai ficar a cargo do atual prefeito Eduardo Paes, ela tem um projeto de revitalizar aquela região, e o engenheiro convidado, ele tem umas sugestões referentes ao VLT. E nós, além de falarmos da ONG, da história do trem, nós vamos falar sobre a sugestão que ele tem sobre o VLT, que hoje tem algumas estações e o terminal final dele é numa determinada região, nós vamos mostrar nos vídeos. Enfim, é a situação, né, para situar o assunto. Então, a minha primeira dúvida é como foi que surgiu essa ideia de criar a ONG Memórias do Trem? Eu, junto com vários amigos, não sou apenas eu, mas a paixão por trem vem de longa data, né? A gente até antigamente achava que éramos os únicos no mundo a gostar de trem, até que fomos conhecendo muitos amigos. Mas você não conhecia europeu? Porque europeu é a Europa toda. Sim, eu sei, estou me referindo a amigos próximos, entendi, né? Brasileiros, no próprio Rio, no São Paulo, etc. Entendi. Né? Então, aos poucos, fomos nos unindo, principalmente em torno da maior ONG ferroviária no Brasil, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF. Ela opera cerca de, eu não sei de cabeça agora, algo em torno de uns 9 trens, a maioria a vapor e alguns diesel, no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, aquele trem em São Lourenço é operado pela BPF, em Campinas também, Guararema, etc. Então a BPF foi a grande grande ligação entre muita gente. E mais a mídia, tudo contribuiu. E ao longo desse tempo, vimos com alguns amigos que seria interessante criar uma outra também que se dedicasse mais à pesquisa e futura edição de livros, já que a BPF, o foco dela é a operação dos trens, né? A preservação física dos trens. Entendi. Né? Ela é mais focada na preservação dos acervos históricos, essas coisas todas, dos próprios trens, né? Exatamente. Que ainda existem antigos. Isso, ela conseguiu preservar da destruição uma quantidade fantástica de material. E não existe apenas a BPF, ela é apenas a maior delas, mas existem outras também no Brasil. E aí eu vi uma entrevista sua que você fala o seguinte, tudo que nós temos hoje, né, temos que fotografar, temos que filmar, porque tudo isso vai passar. E aí, a partir disso, você começou a pegar imagens antigas de trem, começar a filmar. Você começou o quê? Na década de 90? Você começou a ter essa visão de começar a fotografar como que eram os trens. Você tinha essa visão de que eles iam mudando ao longo do tempo. A gente vai aprendendo com a experiência de vida, né? Eu comecei a fotografar com uma máquina bem simples, em preto e branco, na década de 70. Né? Ao longo do tempo, fui fotografando cada vez mais, conhecendo amigos, fazia isso também, e essa ideia realmente bateu na minha cabeça e de alguns outros, principalmente quando houve aquele processo grande de privatização, em que muita coisa começou a ser mudada em função da necessidade até de modernização do sistema.
Aí, Entendi, que foi exatamente na década de 90, no governo Fernando Henrique, mais ou menos. Isso. Na época eu trabalhava na rede, inclusive. Né? Entendi. Então, começamos a nos dar conta de que aquilo que a gente via que parecia eterno, de uma hora para outra deixava de existir. É mais ou menos como aquela pessoa que toda hora vê um fusquinha passando na rua, um dia acorda e caramba, quase não tem mais fusca, tem outros carros agora, e eu esqueci de fotografar aqueles fusquinhos que passavam. Entendeu? Então é mais ou menos a mesma ideia. Acontece com os aviões, com tudo. Né? Então, intensificamos a nossa preocupação com isso. Aí surgiu logo a ideia, temos também que colocar isso para fora através de livros, temos que contar a história. Né? E foi desenvolvendo essa ideia. Você foi fazendo parcerias para fazer essa edição desses livros? Como é que você faz a produção deles? Olha, nós inauguramos a ONG com eu e mais 2 amigos. Então, eu sou um dos fundadores. Né? E eles trabalham em atividade diferente. Cada um de nós tem as suas atividades e fomos aos poucos reunindo outras pessoas. E começamos a escrever um primeiro livro. Né? E eu trouxe até uns livros aqui para mostrar e deixar para você. Esse aqui, por exemplo, foi o primeiro que nós fizemos. Esse aqui, ó. Vitória a Minas, a sua locomotiva desde 1900. Porque foi em Minas, porque essa questão do trem que trazia o ouro, né? Trazia café. Como é que... Me conta essa história. Essa ferrovia, ela pertence à Vale do Rio Doce. Pode dizer que ela foi a mãe da Vale do Rio Doce. Né? A Vale começou em cima dela na Segunda Guerra, porque tinha que mandar minério para os aliados. O Brasil era um dos aliados. Então nós conseguimos fazer esse livro, tivemos que dividir em 2 volumes, feitos em épocas diferentes, por falta de recursos, porque não tivemos o apoio em termos de recursos para imprimir o livro. A empresa foi fantástica com a gente em termos de dar acesso aos trens, às oficinas, a tudo, mas... Você já tem ele em formato digital ou não? Não, ainda não. Tem um projeto de implementar? Talvez. É porque a gente tem uma lista tão grande de livros, né, que a gente fica atropelado. Engraçado que a gente vê assim, a gente não imagina que a história do trem tem tanto conteúdo, né? Mas, na verdade, ela percorre toda a história da humanidade como um todo, né? Exatamente. Você vê o seguinte, a própria Europa investiu muito, praticamente a Europa funciona como um todo, como trem. Você vai de um país a outro de trem, né? E, infelizmente, países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina, não tiveram essa visão, talvez esse recurso para investir tanto em ferrovias, né? E o que conseguimos, como Brasil, até hoje, principalmente até meados do século passado, foi graças à ferrovia. Então, nós não investimos o que deveríamos investir, mas o que aconteceu já foi que nos trouxe a essa situação. Senão, estaríamos na Idade da Pedra. Então, esse aí foi um dos outros livros que eu fiz. Esse aqui já foi no Brasil, já foi pela Lei Rouanet. Né? Tivemos o apoio da MRS. Entendi. Já tínhamos feito um outro livro sobre a MRS anteriormente. Muito bonito o livro, hein? E esse foi um dos nossos últimos, sobre locomotivas elétricas da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Foi a autoria de um amigo nosso lá de São Paulo, o Rafael Correia, que é um pesquisador fantástico. A elétrica, ela envolve o metrô também. Ela é elétrica porque ela capta energia de uma rede aérea. O metrô é mais ou menos esse sistema, só que é um terceiro trilho. Existem sistemas diferentes, né? Entendi. Então, essas locomotivas para carga e passageiros, né? A Paulista foi uma ferrovia importantíssima. Hoje em dia ela é parte a herança dela é parte da Rumo, que tem um transporte incrível de grãos, combustíveis, etc. Em São Paulo, né, interliga com a Norte e Sul, etc. Então, essas ferrovias, várias delas existem, só que mudaram de função e de formato, mas a maioria dessas existem. Existem mais para carga ou também para passageiro? Mais para carga, né? No Brasil, realmente, a parte de passageiro... Interestaduais, eu acho que no Brasil é mais para carga, né? Quando você vê, assim, interbairros, por exemplo, principalmente o Rio de Janeiro, São Paulo, tem pessoas, né? Tipo, Central do Brasil pega aí a capital, vai a Japeri, né? Pega parte da Baixada. Poderia ir mais além, né? Sim, aí nós temos que dividir em dois grupos. São os intermunicipais e os urbanos. Os intermunicipais, o Brasil só tem 2 atualmente, que é entre Belo Horizonte e Vitória, operado na Estrada de Ferro Vitória-Minas, que pertence à Vale. E entre São Luís e Parauapebas,
no Pará, na estrada de ferro Carajás, que também é da Vale. Opera dia sim, dia não. Não, então, mas o Rio de Janeiro Aí, sim, aí é outro grupo intermunicipal, porque urbano, você sai da isso. capital e vai para Caxias, é sim. outro município. Sim, mas digamos, é considerado urbano porque ele atende a uma região urbana. Ela é dividida em vários municípios, tudo bem. Ah, entendi. Mas é uma grande mancha urbana. Entendi. Então ele faz o transporte urbano entre localidades ali, tudo bem que você muda de uma prefeitura para outra, mas isso é uma divisão administrativa e política. Mas para o cidadão que está pegando um trem em Nova Iguaçu para saltar em Madureira, para ele pouco importa, né? Ele quer ir a Madureira. Entendi. Né? Por acaso é outro município, mas né, no dia a dia dele não importa, né? Uhum. Então aí é o transporte urbano, que pode ser por trens, que antigamente eram chamados de trem de subúrbio, né? Hoje em dia fala-se mais urbano apenas. E os metrôs, que nem sempre são subterrâneos. Você tem longos trechos até em superfície, como o caso da linha 2 do metrô. Né? Então, o trem de subúrbio, o metrô, hoje em dia chama tudo, digamos, de trem urbano. Como em São Paulo, a CPTM, a Companhia do Metrô, né? Belo Horizonte tem um metrô de superfície, Recife também, Porto Alegre, Salvador agora, Brasília. Então, são transportes urbanos. Né? Que no Brasil tem se desenvolvido também. Podia até desenvolver mais se tivéssemos mais recursos, mas tem. Então, está tendo muito desenvolvimento de transporte sobre trilhos no Brasil, em termos de carga nas ferrovias, né? Minério, grãos, produtos siderúrgicos, derivados de petróleo. A agricultura, etc. Então, tem tem usado bastante o trem para fazer esse cada vez mais, principalmente em alguns portos, como Santos, Paranaguá, Porto de Itaqui, em São Luís, cada vez exportando mais grãos, açúcar também, né? Tem exportação de minério, né? Importação de carvão, etc. Tudo isso são cargas que as ferrovias cada vez estão transportando mais. Em muitos casos, elas estão até com uma demanda reprimida, isto é, tem mais carga do que elas estão tendo condição de transportar, porque elas têm que continuar investindo em linha, comprar locomotiva, vagão, e estão desenvolvendo nisso na medida em que conseguem recursos nessa situação. Agora, muitas pessoas comentam, né, políticos, especialistas também, que em vez do BRT, deveria ser um trem, deveria ser mais VLT, né? Seria mais rápido, talvez o custo para a implementação fosse maior, mas a manutenção seria mais em conta, porque os ônibus dão muito defeito. Você tem alguma opinião sobre esse assunto? Sim, acontece o seguinte, cada tipo de transporte, vamos falar do urbano, mas a carga seria quase a mesma coisa. O transporte urbano é mais visível isso, cada um tem uma faixa de capacidade. O que está no topo dessa faixa é o metrô, algo em torno de 80 mil passageiros por hora. Tá? E lá embaixo está o ciclista, né? A pessoa no automóvel. O ônibus está numa faixa bem inferior, então ele é muito importante num sistema organizado para fazer a distribuição. E nessa faixa intermediária colocaríamos um VLT, que no futuro, vamos falar daqui a 20, 50 anos, aí seria transformado no metrô à medida que a cidade crescesse. Então, realmente, o que se tem impressão é isso. Esse caminho do BRT, você já tem o caminho formado. Seria só colocar a linha e fazer eu acho que caberia mais pessoas. Sim, a capacidade seria muito maior. E talvez o custo de manutenção, porque o ônibus dá defeito, quebra, tem vida útil de 5 anos, talvez, 10, tal, no máximo. Eu acho que com muito uso, 5 anos, porque usa muito, né? Então, de repente, esse cálculo aí pode estar sendo feito de forma equivocada. Assim, é uma opinião minha até. Mas é verdade. Faz sentido. O que você está falando é uma percepção natural. Tanto assim que nós já estamos, podemos dizer, que numa segunda, uma segunda leva de BRT, já foram trocados, já é uma segunda geração. Né? E menos de 10 anos, né? Menos de 10 anos. E eles andam lotados, o que significa que não estão atendendo mais aquele movimento. Ali já deveria ter sido feito um BRT, né? Que já seria... VLT, desculpa. Já seria apontando para o futuro metrô. Porque o BRT, de certo modo, nesse caso da Barra,
que é uma ligação direta de alta capacidade e alta demanda, já seria Só quase vive um BR, lotado, já um temos as pré-metrô. estações, né? Assim, seria uma coisa muito mais, que eu acho que atenderia mais a população de forma mais eficaz, mais acomodativa, né? Porque as pessoas vão realmente lotadas, o transporte público realmente dá defeito o tempo inteiro, aí o ônibus para de funcionar e tem acidente, enfim, muitas coisas, né? Exatamente. E tem uma demanda reprimida, porque o transporte urbano tem um detalhe. Quando você investe muito e melhora, você pisca os olhos e já está lotado de novo. Por quê? Porque você conseguiu atrair aquele pessoal que antes não viajava. Então, quase que muitas tinha que pessoas, por ter exemplo, que dado um não salto. vinham trabalhar. Campo Grande, Santa Cruz, onde não tinha o BRT, não vinha trabalhar onde tem hoje as estações, passaram a conseguir empregos nessas regiões, né? E aí aumentou mais o público que pega esse tipo de transporte. E dinamizou a economia como um todo, né? Então, se conseguir investir e criar um sistema que tem o dobro da capacidade do atual BRT aqui nesse corredor aqui da Barra, pode ter certeza de que em curtíssimo prazo já vai estar necessitando de uma ampliação, porque é uma região que tem uma demanda imensa, cresceu muito. Isso em outros eixos da cidade também. Aconteceu com a linha 2 do metrô, que foi construída no que tinha sido décadas atrás a estrada de ferro Rio Douro, que já estava abandonada. E aí se transformou na linha do metrô. Linha 2 do metrô, que hoje em dia tem uma ocupação maior do que a linha 1, que significa que aquela região está necessitando de maior capacidade. Os trens andam lotados. É verdade. Né? E até porque não tem a ligação que tinha que ser feita lá em direção ao Largo da Carioca, né? Tem aquela bifurcação ali que foi um quebra-galho. Né? Na verdade, ele tinha que seguir, teoricamente, seguiria até para Niterói. Tem o projeto do metrô sair da Barra aqui do Jardim Oceânico e ir até Campo Grande, né? Então, eu acho que esse BRT ele foi criado ali meio que Vamos fazer isso por agora, né? O que dá. Temporário, né? De uma forma temporária. Mas eu acho que já está ficando defasado. Acho que realmente já ficou há muito tempo. Quase que são degraus, né? Mas o Rio de Janeiro tem essa dificuldade, não apenas o Rio, outras cidades também, que quase que em vez de você pular um degrau, você devia pular 2 ou 3, porque se pular apenas um degrau, novamente vai acontecer o problema logo. É porque também cresce, né? A população cresce. E a melhoria do transporte incentiva o crescimento mais ainda. Verdade. Bom, vamos colocar aqui o vídeo das atuais imagens, bota aquele do SBT para mim, porque vamos falar, o doutor João, o senhor é engenheiro, né, de ferrovias, e atualmente, agora recentemente, há poucas semanas, tivemos um acordo firmado do presidente Lula com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, em que toda essa área da Leopoldina, né, muito conhecida ali para quem trabalha no centro do Rio, né, para quem pega a ônibus na rodoviária Novo Rio, enfim, é uma região muito conhecida, histórica, né? E o prefeito, já desde os seus primeiros mandatos, ele vem tentando revitalizar. Fez isso com a Praça Mauá, construindo o Museu do Amanhã, construiu o Aquário do Rio. E com isso ele já conseguiu levar alguns hotéis para aquela região, já temos alguns bons restaurantes já firmados e muito bem já renomados ali na região. E já desde o seu primeiro mandato, dos seus 2 primeiros mandatos, ele vem revitalizando. E ele já era uma luta dele há alguns anos tentando conseguir esse repasse da responsabilidade de transformar essa região da Leopoldina. E agora, há poucas semanas, o presidente Lula passou, né, fez um acordo com o prefeito para a Prefeitura do Rio ficar responsável pelas diretrizes, pelo projeto, pelo planejamento dessas obras. E eu queria que o senhor explicasse, porque o senhor tem um estudo, né, que fala sobre essa possível obra, essa possível reforma ali daquela região como um todo. Então, aí eu queria que o senhor me explicasse qual é a visão que o senhor tem disso tudo. Seria possível voltar um pouquinho e congelar a imagem num determinado ponto? Pode. Se puder repetir o vídeo, aí eu peço para congelar em 1 ou 2 pontos. Aí explico melhor a situação. Primeiro, aí, por favor. Pode parar aí, por favor. Isso.
Nós estamos vendo atrás um pátio. Era todo o pátio da Leopoldina antigamente e tal. Eu, na minha... Eu não tenho... Isso que eu falo não é um estudo, é apenas uma percepção intuitiva minha e de muitos colegas. Que são também especialistas também, da mesma... incluindo, no caso, a Associação de Engenheiros Ferroviários, da qual eu sou associado. Já fui conselheiro uma época, mas os conselheiros são... Cargo temporário, Cargo né? temporário. Aproveito até para dizer, essa é a revista que nós voltamos a lançar por iniciativa de um grande amigo que é um dos diretores. A revista voltou porque a associação já tinha publicado, ao longo de décadas, 156 edições. Então, para homenagear essas 156, aí recomeçamos na 157, por aí adiante. Ah, que legal. E ela é predominantemente digital, mas foram publicados, impressos alguns exemplares. Né? Tá, obrigada. Tá, de nada. Então, a ANFE está empenhada nessa questão. O que acontece é o seguinte, usando até a minha experiência pessoal. Eu entrei na rede ferroviária num concurso em 85 e em 90 fui chamado por um amigo para chefiar a gerência de passageiros da Regional de Juiz de Fora, mais baseado aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui o gerente justamente do trem Santa Cruz e do trem Vera Cruz, que fazia o Rio-São Paulo e Rio-Belo Horizonte. Né? E então eu tive que lidar com restaurante, com camareiros, né, carros dormitório, toda aquela questão. Para você ter uma ideia, o trem, ao chegar, tinha que tirar toda aquela roupa de cama, fazer um volume imenso para levar para uma lavanderia que era contratada pela rede para lavar tudo e trazia as roupas novas para viagem à noite, etc, etc. E restaurante, né, preparar cardápio, tudo. Isso significa o seguinte, por exemplo, essas imagens que nós estamos vendo aqui é do pátio. Para ter qualquer tipo de utilização. Não tem nada isso, aí hoje é vazio, não tem nada, está abandonado. Não, está abandonado com esse equipamento antigo ainda que ficou ilhado, porque arrancaram as linhas de ligação. Alguns para serem preservados e outros não. Então, depois eu vou pedir para parar de novo a cena num determinado ponto. Então, para utilizar a estação, que é o último espaço que nós temos na cidade do Rio de Janeiro, para voltar a ter trem, por exemplo, para Petrópolis. Pode parar aí um pouquinho, por favor? E ótimo, melhor imagem. Então, para a estação ser utilizada de novo para os trens, por exemplo, para Petrópolis, porque, aliás, a Secretaria de Transportes do Estado está empenhada em recolocar em funcionamento a cremalheira para Petrópolis. O que significa que, em breve, acontecendo isso... Você acha que vai recolocar a cremalheira? Me desculpa, eu não sei o que é cremalheira. Então, provavelmente, as pessoas que vão assistir o nosso vídeo também não sabem. Então, você pode me explicar, é um trilho dentado para quando a ferrovia tem uma inclinação muito forte, ela precisa ter uma engrenagem... Ah, tá. É um tipo de gancho que segura, fica mais forte. O trilho é dentado. Então, antes... A Leopoldina, ela tinha um trem que saía daí e ia para Petrópolis. Tinha. Entendi. A viagem levava em torno de 2 horas com locomotivas a vapor. Nossa, era ótimo, né? Trocava as locomotivas para aquelas de cremalheira. Em Petrópolis, no Alto da Serra, onde termina a Rua Tereza. Trocavam de novo e chegava em Petrópolis com cerca de 2 horas. Eu acho que hoje em dia de ônibus não se consegue fazer em 2 horas. Então, repare que nós andamos para trás. Não, fora que você pega trânsito, né? Exatamente, então, isso para o turismo, imagina um turista chegar no Rio de Janeiro e vou passar 5 dias no Rio de Janeiro. Ele consegue ir e voltar muito facilmente de trem, passeando, andando de trem, porque é um passeio também, exatamente, né? Quando nós vamos à Europa, por exemplo, você vai e é um passeio, o trem é um passeio. Então, assim, você pode montar isso como uma questão turística também, o passeio de trem ser um ponto turístico também, ser uma atração turística. Exatamente. Né? Além da movimentação das pessoas. Da utilidade, né? Exato, de ser um transporte, de você conseguir chegar mais rápido para quem, por exemplo, mora em Petrópolis e precisa trabalhar no Rio, que hoje seria inviável. Você ir e voltar. Tem pessoas que fazem, mas é uma coisa cansativa demais. Isso. A cremalheira, ela existe. E nós temos o exemplo no Rio, que é a estrada de ferro do Corcovado. É em cremalheira. É aquele trilho dentado que tem no centro. Ah, entendi. Santa Teresa também não? Não, aquele bondinho ali não. Ali sobe sem a cremalheira. Tá. Então,
Para ter esse trem e outros trens intercidades, como São Paulo está na nossa frente já tratando disso, para Campinas, já pensando em Sorocaba, futuramente Santos, etc. Um pátio desse para esses trens, ele precisa ter um espaço para, vamos chamar assim, para comissaria. Você imagina, o trem de metrô, quando chega no terminal Jardim Oceânico, ele para, um outro maquinista, digamos, entra na outra cabeceira, na outra cabine, ele vai, manobra e volta. Mas um trem intermunicipal, e principalmente interestadual, você tem que fazer a limpeza dos sanitários, você tem que abastecer com água, você tem que abastecer o restaurante. Tem que ter um espaço maior para poder ele parar, ficar um tempo parado ali. Vamos dizer, isso você já trabalhou assim nessa área, levaria quanto tempo para fazer esse trabalho todo para o trem voltar, né, para o seu outro destino, começar do zero, né, o trajeto? No mínimo umas 5 horas. Ah, são 5 horas para você tem limpar tudo. Limpar tudo. O trem tem que ficar impecável, abastecido. Por exemplo, um trem que viria de Petrópolis para o Rio precisaria ficar 5 horas? Bem, não, esse nem tanto. Eu estou falando mais um trem Rio-São Paulo, por exemplo, como se pretende pro TAV, por exemplo. Porque se você está indo a Petrópolis, você consegue ir a Minas também? Né? Aí, pois é, quanto maior a distância, maior o atendimento. Eu acho que teria que ser mesmo 5 horas para limpar, né? Não quer dizer que para Petrópolis vai ter um carro lanchonete, mas pode ser que tenha. Você também vai ter que abastecer a lanchonete, vai ter que abastecer a caixa d'água do carro. Imagina uma parceria de uma casa do alemão da vida para um trem que vai para Petrópolis, por exemplo, um quiosque da casa do alemão dentro do trem. Exatamente. Né? Esse é legal. É um ponto turístico. A pessoa ir a Petrópolis e parar ali na casa do alemão, para mim, eu adoro. E lembre-se também de um detalhe importante. Você falou no turismo, e quando nós lembramos, você própria lembrou, do dia a dia, é importante também o seguinte: aqueles que vão deixar o carro em casa e vão de trem. Você já vai melhorar até a circulação daquela pessoa que mora em Duque de Caxias e que está pegando ônibus. Porque menos um carro atrapalhando o ônibus dele ali. Todo mundo ganha com isso. E você teria também que implementar estacionamentos em volta ali, porque muitas pessoas iam deixar o carro ali para pegar o trem para ir para determinado lugar, para não ter que ir de carro. Exatamente. Né? Não ter que ir dirigindo, nos dois não pegar sentidos. trânsito. Isso mesmo. Então, assim, você aumentaria até essa questão da indústria mesmo do estacionamento, né? Isso é uma questão que também gera renda, né? Exato. Emprego, a economia, ela tem múltiplas opções diferentes e uma facilita a outra. Até mesmo isso. É aquela história do vendedor de pipoca na porta do teatro. Ele está ganhando a vida ali e as pessoas estão comprando uma pipoca ali. Então, todo mundo está ganhando. Então, esse espaço é fundamental para isso. Mesmo um trem com menor extensão, futuramente vamos acabar tendo um trem para Volta Redonda, Barra Mansa, Resende. Então, você acha que fazer um centro habitacional aí, nesse espaço, seria uma perda do espaço? Seria uma coisa perda irrecuperável. E outra coisa, um detalhe importante numa grande cidade, não é apenas você ter área de terreno, é você ter continuidade na área. Então, apesar de algumas perdas que nós já tivemos localizadas, nós ainda temos um corredor razoavelmente aberto em direção a Duque de Caxias. Assim, eu acredito que a ideia do Eduardo em falar, porque isso é questão de um projeto ainda que, né, ainda não foi nem colocado em prática. E não tem nem previsão para começar. Mas a ideia exatamente do centro habitacional é raciocinando a questão também que a gente sabe que temos muito problemas habitacionais, né? De pessoas que moram muito longe e aí acabam ficando muitas horas para chegar no centro de lugares que tem realmente vagas de emprego, né? Então tem isso, mas provavelmente tem outras áreas ali no redor que não seria essa área onde tem já a ferrovia já montada, né? E a área que já está mais ou menos pré-estruturada para receber essa questão dessa estrutura aí do trem, que ele poderia montar esse centro habitacional. Exatamente. E o que me parece é que tem que haver um maior diálogo entre as 3 esferas de governo. O governo estadual quer fazer o trem de novo para Petrópolis. O governo federal, tudo tem empresas privados envolvidos, mas o âmbito é federal, por exemplo, com o TAV. E temos também
a mobilidade urbana, que aí é no âmbito municipal. Essas 3 esferas têm que se entender melhor, porque, volto a dizer, é a questão da continuidade da área. Existe ainda um corredor disponível em direção a Duque de Caxias que consegue sair da nossa, digamos, mancha urbana, porque, veja bem, quando você constrói uma nova linha, rodovia também, você faz uma nova avenida, isso acontece, não é só ferrovia não. Você tem que sair desapropriando, que é um custo imenso, inclusive social. Tem horas que você não tem como fugir disso. Então tem isso, de repente se ele constrói um centro habitacional aí, e amanhã ou depois, vamos construir um trem que vai levar daqui a Petrópolis. Você vai ter que desabitar outras pessoas de outros lugares para conseguir fazer tudo de novo que já está aí. Que já é um corredor natural, certo? Já houve algumas perdas, já fizeram algumas obras no meio do caminho, mas dá para refazer. Até aquelas, para quem conhece, a estação de Manguinhos, por exemplo, foi feita uma estação elevada, tal, atrapalhando ali o movimento. Na pior das hipóteses, pode ser demolida novamente, né? Mas se você acaba com aquele corredor todo, eu desenvolvi até uma teoria muito esquisita, né, para ilustrar isso, didática, que é a história da carne. Existem carnes mais nobres e menos nobres, principalmente picanha, filé mignon, uma série de outras. Existem aquelas carnes menos nobres. Imagine um frigorífico que pega todo aquele boi, toda aquela carne e moe tudo para fazer hambúrguer. Olha o desperdício. Então, se você tem terrenos que são filés, você não pode moer aquela carne para fazer um conjunto habitacional. O conjunto habitacional, em momento algum, estamos dizendo que é desnecessário. Mas isso que eu quero deixar bem claro, até porque a gente sabe que a gente tem é um problema grave da população. Sim. Realmente, pessoas morando em barracos, assim, por isso, assim, que, né, nós temos um déficit. Tem um déficit habitacional, é um problema gravíssimo. Pessoas morando, sem ter onde morar, tendo que montar barracos de madeira. Enfim, a gente tem isso, né? O que a gente está tentando mostrar aqui é que existem outras áreas, talvez, na mesma região, que não tenham já essa estrutura montada, isso, né? Exatamente. Inclusive, pelo que eu já tive notícias, lendo muito por alto, foi feito até algum estudo, eu acho, não corro o risco de cometer aí uma incorreção, mas, se não me engano, até pelo BNDES, que fez um levantamento de uma infinidade de terrenos. No redor do centro. Quase que no Rio como um todo. Porque dos também tem locais essa era esse. Entendi. Só que aí pegaram esse, propomos fazer um conjunto habitacional. Até achei muito estranho, já que eles deveriam se preocupar também com a questão da mobilidade. Não, e assim, tem muitos galpões abandonados no centro do Rio. Não sei, assim, sinceramente, se são privados, tem muitos, provavelmente, são públicos, né? Tem alguns dos antigos portos lá, muitos abandonados. Então, principalmente ali perto, no Porto Maravilha. Exatamente. É uma região até com grande facilidade, de certo modo, mais próxima do centro ainda do que esse local aí. E já tem um VLT, que pode até ser ampliado, criar também uma nova linha paralela. Então, é uma infinidade de opções. Então, o nosso convidado, engenheiro João Bosco Sete, tem uma proposta para o atual prefeito do Rio com relação ao VLT, que hoje, nós fizemos aí uma animação. Hoje ele tem um ponto final num determinado, né, local do Rio, que é onde passa o traçado totalmente amarelo, e onde vai passar os pontilhados, onde seria a implantação para que ele ligasse até a tal estação, que seria a estação da Mauá, né? Como é que eu não entendi bem? Me explica para poder... Esse local aqui é Praia Formosa. Uhum. Aqui era um antigo pátio ferroviário, que também está ocupado agora por alguns edifícios inacabados de algum projeto que quebrou. E esse pátio seria também muito útil como retaguarda de Barão de Mauá para esses trens que eu estou falando. Agora estão ocupados por edifícios inacabados. Uhum. Né? Não se sabe o que vai acontecer no futuro. Aqui está a Praia Formosa. Simplesmente pode-se prolongar a linha, passar naquela ponte onde os trens da Leopoldina cruzavam o canal do Mangue. Uhum. Aí tem uma estaçãozinha. O VLT são sempre estações simples e práticas. Aqui é a locomoção dentro do centro do Rio, né?
O VLT, o isso. VLT é dentro do centro. Daqui pra cá é o quê? São Cristóvão? Deixa eu entender. Aqui Barão de Mauá, seguindo pela rua Francisco Eugênio. Porque aqui já é a Praça da Bandeira. Do lado de cá é... aqui é a prefeitura, ó. Isso. Né? A prefeitura fica aqui. Então você traria o VLT quase próximo onde fica a prefeitura. Mas é próximo e longe ao mesmo tempo, porque na verdade é pela rua Francisco Eugênio. Mas teria uma estaçãozinha aqui, ó. E talvez até uma segunda aqui para atender essa região que tem muitos espaços disponíveis, tem muito essa comércio, região aqui eu sei que tem né? mesmo. Tem inclusive até uma de autopeças, Uhum. né? Rua São Cristóvão, aquilo tudo. Ali é um movimento enorme de peças, ferramentas, etc. Né? E também residencial. Finalmente ele chegaria na Quinta da Boa Vista, isto é, em São Cristóvão, interligando novamente com a Supervia e com a estação São Cristóvão da linha 2 do metrô. Entendi. Então aqui, essa sua sugestão para o VLT não tem nada a ver com a Leopoldina. Aqui ela interligaria e chegaria até a estação do metrô da Quinta da Boa Vista, é isso? Isso, porque a estação São Cristóvão... Porque a pessoa poderia soltar em São Cristóvão, pegar o VLT para o centro do Rio. Por esse outro caminho. E aí desafogaria um pouco. Mas porque a pessoa que está em São Cristóvão, ela tem um trem, né? Quem está dentro do trem, está indo para a cidade, já vai direto. Você diz aqui quem está de ônibus. Por exemplo, quem está na cidade. E quer ir até a Quinta da Boa Vista. Inclusive esse esquema aqui ele é simplificado, porque tem a linha 1 do VLT que já vem desde a Rio Branco, passando pela Praça Mauá, parada dos navios, parada dos museus, tudo aquilo. Né? Então ele está bem simplificado aqui. Quanto mais interligações e redundâncias você tiver no transporte urbano, melhor. Primeiro que você dá capilaridade. O centro do Rio andar de carro é um caos. Assim, exatamente. Já era antes, hoje está pior. Mas em compensação... E assim, eu sinceramente, porque eu trabalhei no centro, né? E eu não trabalho no centro há alguns anos. Então, toda vez que eu vou, eu nunca sei mais para qual mão que dá. Porque toda hora muda. Eu fico totalmente perdida, assim. Exatamente. É melhor ir de metrô, de trem, de VLT, de qualquer coisa, exemplo, menos uso de muito carro. Metrô Nem de e Uber, VLT. nem de táxi é bom ir, porque você não consegue chegar. É um trânsito horrível. O ideal é andar de transporte público. No centro do Rio é transporte público. Aí o que a gente cai? No transporte sobre trilhos. Ou metrô ou VLT. Né? Que são ferrovias, né? Sem contar o bonde de Santa Teresa, que também faz essa função lá em Santa Teresa. Então, quanto mais opções você tiver, você atende aquela região e dá opções para as pessoas chegarem e pegar outro tipo de transporte e vice-versa. Né? Então, essas interligações ajudam muito no dia a dia de qualquer cidade. Né? Então, essa ligação é muito simples. Né? Não, e como o VLT ele liga a Praça Mauá, você estaria ligando a Praça Mauá, que não tem metrô, né? Certo. Não tem trem. Você estaria ligando ela até um outro ponto turístico, seria a Quinta da Boa Vista, né? Que é um ponto turístico no estado do Rio de Janeiro. E que também não é muito valorizado, assim, o turista internacional não vai muito, né? Mas... São Cristóvão, a gente tem que lembrar que já foi a capital do Império. Verdade. Aí teve aquela questão também do museu que pegou fogo, uma pena. Exatamente. Mas São Cristóvão já foi o bairro mais importante do continente sul-americano. Ali se morava, né, morava o imperador, né? Governava o maior país daqui do hemisfério sul. Né? Foi decaindo, mas hoje em dia está... recuperando. Já existem muitos empreendimentos imobiliários na região e um sistema desse facilitaria mais ainda esse renascimento do bairro. Né? E essa questão também turística. É a Quinta da Boa Vista, o museu que está voltando. É uma coisa que é uma pena, porque, infelizmente, assim, é até cultural isso do nosso país, né? Que nós temos muito isso na Europa, que é valorizar a história, porque isso é o que tem valor, né? As pessoas viajam para a Europa por causa da história, as pessoas querem conhecer a história do mundo. E a gente tem uma história muito bonita, né? O Brasil tem uma história muito bonita. E assim, essa questão de você entender também que, o turista ele tá na Praça Mauá, mas ele quer conhecer onde foi a casa do imperador, ele quer, né? Valorizar isso. E aí ele pega o VLT ali e tá lá já na Quinta da Boa Vista. Ou pega o trem ali na Leopoldina e vai conhecer lá Petrópolis, que também tem o museu lá para conhecer, que também é outro ponto histórico. Enfim,
é uma pena a gente não valorizar tanto isso, né? Sim, há alguns anos atrás, eu participei de um grupo que foi criado pela Universidade Federal de Santa Catarina, contratada pelo Ministério dos Transportes, para estudar o Museu Ferroviário Nacional, que seria em Barão de Mauá. Nós fizemos Barão de Mauá é a atual Leopoldina. Isso. Só para situar. Nós participamos disso, foi coordenado inclusive por uma museóloga, e ela tinha feito inclusive o Museu da Vale em Vitória, né? E a Maria Clara era uma museóloga muito competente, e ela conduziu esse estudo, mas o Ministério dos Transportes na época cometeu um erro estratégico, não combinou isso com o IPHAN. Então o IPHAN não participou do negócio, então não sabe como é que é? Certos problemas de diálogo. Né? Resultado, o Museu do Trem está no Engenho de Dentro. A nossa ideia a nossa proposta seria trazer todo para Barão de Mauá, ser um museu infinitamente maior, aproveitando o Museu do Trem hoje fica no Engenho de Dentro. Se fizesse essa reestruturação de você ter essa estação na estação Barão de Mauá, que é conhecida como Leopoldina, você poderia trazer esse Museu do Trem lá de Engenho de Dentro, que ninguém visita, né? Só o próprio carioca, porque não é uma pessoa assim... Sim, ainda tem outro probleminha que depois eu te digo. Que não é um lugar assim que a pessoa entende. Vou lá em Engenho de Dentro visitar o Museu do Trem, porque é fora de mão e não é muito bem divulgado. Isso. Então você traria ele para um lugar que seria mais um ponto turístico, né? Que seria mais uma atração, né? Para ainda tem um parênteses, ele está fechado atualmente por falta de meios para mantê-lo funcionando. Ainda tem esse agravante. Mas mesmo que estivesse funcionando, né? Então, a estação seria um museu, inclusive com parte cultural, biblioteca, audiovisual. Tipo, hoje em dia tem que ser um museu digital, moderno, né? Uma coisa mais moderna. Bem interativo e tudo mais. Usaria parte das plataformas para os equipamentos valiosos, nobres. O restante da estação ficaria disponível para os futuros trens e o pátio também. Então, essa utilização não criaria esse tipo de, digamos assim, de impedimento para os projetos ferroviários futuros. Tá? Eduardo, acho aí que a gente tem um projeto muito bom para você, hein? Você imagina um aquário do Rio, né? Só que o aquário do trem, no centro do Rio de Janeiro, e o europeu vindo conhecer o centro do Rio de Janeiro e visitando o aquário do trem. Você tá entendendo? É mais ou menos isso, né? Porque assim, o europeu gosta de trem. Isso, as crianças. As pessoas falam o tempo inteiro, porque eu fui de Paris para Londres de trem. Eu vou para a Europa, eu faço não sei o que, tudo de trem. E por que no Brasil não pode? Você vê as crianças, quando elas têm a oportunidade de ver um trem passando, como é que elas ficam empolgadas? Mesmo um trem de carga. Imagina, então, elas viajando. Não, criança adora. Meu filho adora andar de ônibus. Meu filho anda de ônibus, adora andar de trem, de metrô. Exatamente. Criança adora. Isso faz parte fazer passeios com crianças na escola, né? Pegar o trem ali e ir para Petrópolis, voltar no mesmo dia. Seria fantástico. Exatamente. E seria o turismo cultural, turismo histórico. Nós, no Rio de Janeiro, esquecemos do valor que a cidade tem e continua sendo, apesar dos seus problemas, a principal cidade turística do Brasil. Isso agregaria muito. Eu me lembro que na época do estudo aqui do Museu Nacional Ferroviário, que não foi adiante, e depois mais alguns pensamentos, nós fomos vendo o seguinte: eu acho que o bairro no Rio de Janeiro que tem a maior concentração de atrações turísticas por quilômetro quadrado, atrações desse tipo, históricas, culturais, é São Cristóvão. Inclusive, sem entrar no mérito de times de futebol, até porque eu sou neutro, tem um estádio histórico antigo, que é o estádio do Vasco, São Januário, que é também uma atração turística. É né? Verdade. Não, tem isso, até casa maçônica. Estádios de futebol é atração turística no mundo inteiro. Exatamente. Foi o maior estádio do Brasil durante décadas, até a construção do Maracanã. E no prosseguimento, veja bem, se o VLT para ali... aumentar isso, né? E dividir um pouco isso, né? Divulgar mais também o estádio de São Cristóvão e tal. Imagine, aquela estaçãozinha ali na Quinta da Boa Vista, que nós estamos imaginando,
Se a gente prolongar mais 1 quilômetro e pouco, pode ter uma outra estação chamada Maracanã, que interliga também com uma passarela que dá no estádio, que é uma atração turística. Todo dia que a gente passa ali tem ônibus e ônibus de turistas ali visitando o museu. Inclusive o museu, tem museu de futebol lá dentro também. Né? Então, essa região tem uma infinidade de atrações. E para o próprio carioca também. A começar pela Quinta da Boa Vista. Eu, quando criança, fui inúmeras vezes lá. Depois a gente fica adulto, não fica com tempo mais para isso. Né? Mas é um passeio legal, fazer um piquenique, sentar lá, né? Foi revitalizado, né? Agora há pouco tempo teve algumas reformas, mas eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Exatamente. Sempre tem, né? Sempre tem. A conversa hoje está sendo, achei que fosse só sobre trem, mas é sobre transporte, sobre turismo, sobre história. Exatamente. Agora eu tenho que fazer um disclaimer importante. Eu não sou o autor dessa ideia. Essa é uma ideia intuitiva minha e de outros. Eu apenas estou tendo a oportunidade, graças a você. Existem outras pessoas especialistas em trilhos, tá? Né? Que em ferrovias, que já conversaram em grupos nesse sentido, que tem essa visão que o senhor está me mostrando hoje. Exatamente. Eu sou apenas o mensageiro, como dizem, tá? Por Entendi. favor. Só isso, hein? Tudo bem. Agora, você sabe me dizer por que a estação Barão de Mauá, as pessoas passou a ser conhecida como Leopoldina? Porque a Leopoldina, na época era The Leopoldina Railway, era uma concessão britânica. Veio até 1950, quando os britânicos devolveram ao governo federal, ela passou a ser Estrada de Ferro Leopoldina Federal. Então, uma das obrigações deles, quando assumiram a linha do Rio de Janeiro, porque foi uma coxa de retalhos de uma infinidade de outras ferrovias. Já tinha existido uma antiga Leopoldina, começando em Além Paraíba, em Minas Gerais, e ao contrário do que se pensa, não foi homenagem à Imperatriz Leopoldina. É porque ela tinha que chegar à cidade de Leopoldina, que homenageava a Imperatriz. Né? Então ela foi se ampliando, criando uma série de outras empresas, inclusive no norte do estado do Rio, Espírito Santo, Zona da Mata de Minas, etc. Até que foi criada em Londres essa empresa The Leopoldina Railway Company, que foi a maior concessionária de ferrovias no Brasil. Teve outras britânicas também. E uma das obrigações perante o governo federal na época, já início do século XX, foi construir uma grande estação no Rio de Janeiro. Então eles projetaram a estação Barão de Mauá, era uma estação imensa. Essa aqui, ela é dividida em 2 blocos. Você tem um bloco principal, que não aparece na foto ali, atrás das árvores, e essa parte, para quem olha de frente, lado direito, aquilo seria no centro, ela seria uma estação simétrica, igual para os 2 lados, mas os ingleses foram muito espertos, foram inteligentes, tá certo, o papel deles. Propuseram fazer só uma parte da estação, tanto porque não teve demanda para fazer tudo. Né? Então, ela foi inaugurada. Teve uma época, então, que essa estação ela era administrada pelos britânicos. Pelos britânicos, da Leopoldina Railway. Essa ponte aqui... Eu achei que tivesse alguma coisa a ver com a Leopoldina mesmo. A Imperatriz? Não, teve lá atrás. Né? Uma sucessão de utilizações do nome. Então, a Leopoldina, ela atendia uma região imensa. Toda a zona da Mata de Minas, o norte do Espírito Santo, o norte do Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. Então, chegavam e saíam muitos trens, e mais os trens do subúrbio, até Duque de Caxias e tal. Então o pessoal chamava ela de Leopoldina, enquanto chamava essa aqui de Central. Né? Era a estação central, até preciso deixar claro isso, até 1925. Em 25, o presidente Arthur Bernardes assinou um decreto mudando o nome da estação para a Estação Dom Pedro II, que é o nome oficial até hoje. É um decreto federal. Então a Central do Brasil é um nome popular. É um nome popular. O oficial é Dom Pedro II. Gente, eu não sabia. Pois esse nome, o pessoal acostumou com esse nome. De chamar Central do Brasil. Olha, foi acostumando com Dom Pedro II. Aí, de repente, mudou tudo, e o que piorou foi que o metrô construiu a linha aqui embaixo e chamou de Central.
Aí mas popularizou, o metrô, porque eu vou descer na central, exatamente. vou descer na central. O metrô não tinha obrigação nenhuma de colocar Dom Pedro II, é outra empresa, né, tal. Privada. Mas aí a ferrovia começou a chamar, veio a Supervia escrevendo em tudo Central. Mas Entendi. o nome, por um decreto federal de um presidente da República, Dom Pedro II. Barão de Mauá, em 1926, também foi inaugurada com esse nome. Mas aí o pessoal, popularmente fala muito Leopoldina, né? Ah, entendi. Foi um projeto, inclusive, de um famoso escritório de arquitetura de Londres, parece que de Robert Pransing, algo assim, eu não me lembro a grafia correta do nome dele. Mas ele construiu muitos prédios imponentes na Grã-Bretanha, no Reino Unido como um todo. E Barão de Mauá é um prédio tipicamente britânico do início do século. Entendi. E como é que foi essa transferência do terminal, onde era a estação Barão de Mauá, e foi centralizado tudo para hoje conhecida Central do Brasil, né? Foi o seguinte, mais ou menos na década de 70, foi no início, final de 1960, início da de 70. A rede ferroviária, né, que já vem desde 57, ela foi alargando a bitola em direção aos subúrbios da Leopoldina. Primeiro até a Penha, depois inaugurou até Duque de Caxias, e hoje em dia já vai até Saracuruna. É verdade. Né? E terminavam em Francisco Sá, que é mais ou menos, para você ter uma ideia, nesse mapa, onde está a palavra Quinta, de Quinta da Boa Vista. Estação Francisco Aqui, Sá. por Isso, aqui. Tá. Esse pátio também, essa estação acabou ficando abandonada, porque ela também atendeu a ferrovias antigas. Tudo foi unificado como Estrada de Ferro Central do Brasil aqui, Estrada de Ferro Leopoldina ali, que depois tudo no grande guarda-chuva da Rede Ferroviária Federal S.A. E tempos depois houve aquela separação da divisão de subúrbios, que depois passou a ser CBTU, foi estadualizada como Flumitrens, hoje em dia é Supervia. A rede ficou só com a parte de carga, que foi privatizada. Então essas mudanças todas ao longo dos anos, eles acabaram construindo 2 linhas a mais de bitola larga por cima aqui da Avenida Francisco Bicalho. Chegando então aqui. tinha muitas outras linhas ferroviárias que foram sendo desconstruídas ao longo do tempo, é isso? E passando por um processo de unificação. Entendi. Então aqui tinha vários outros pontos de ferrovias. Aqui, essa região, né? Esses Entendi. Aqui. E aí ela se unificou toda para lá, e isso aqui ficou inutilizado e foi meio que fazendo assim, é isso? Não, ficou meio inutilizado aqui essa parte central, porque passaram a trazer os trens elétricos diretos para Dom Pedro II. Então, hoje em dia, você para ir para Belfor Roxo ou para Saracuruna, você pega o trem em Dom Pedro II. Antigamente você pegava em Francisco Sá. Eu, quando estudava ainda na década de 70, né, eu pegava o trem em Francisco Sá, porque eu morava no chamado subúrbio da linha auxiliar. Então eu pegava o trem para Belfor Roxo em Francisco Sá. Você morou em Belfor Roxo? Não, morei em Honório Gurgel, próximo a Guadalupe. Mas era o trem para Belfor Roxo, o trem da linha auxiliar. Né? Entendi. Então, passei a pegar trem, eu pegava trem também em Madureira, tal, por aqui. Eu estudei na Escola Técnica Federal Celso Koff da Fonseca. Hoje em dia é o Cefet Celso Koff da Fonseca. Minha irmã também estudou no Cefet, mas a minha irmã estudou no Cefet ali da Tijuca, ali perto da Veiga de Almeida, sabe? Sim. Veja bem, eu fiz engenharia de operação mecânica na Escola Técnica Celso Koff da Fonseca. Não foi no Cefet, não confundi, foi no FAETEC que ela estudou. Sim, ao lado. Na Rua General ela fez Cadabarro. técnico e eletrotécnica, alguma coisa assim. É uma escola técnica também estadual, vizinha. Eu fiz na Celso Koff a engenharia de operação, depois eu fiz engenharia civil na Veiga de Almeida, que hoje em dia você se especializou em ferrovia? Você fez a engenharia civil normal, e aí você fez alguma pós? Como é que você fez essa especialização para ficar especialista em ferrovia? Não, ele foi aprendendo? Fui aprendendo. No trabalho? Você começou a trabalhar nesse ramo e foi aprendendo na prática, é isso? Exato. Eu acabei fazendo um curso de especialização, mas foi mais para melhorar o networking, digamos assim, do que propriamente o conhecimento. Eu já sou leitor da revista Ferroviária desde a década de 70, comecei a estagiar depois na ferrovia e acabei trabalhando numa empresa de manutenção, de equipamentos de via permanente, equipamentos mecanizados, a Placer do Brasil, que é filial de uma empresa austríaca,
que é a maior fabricante de máquinas que fazem manutenção de linha no mundo. Ah. Teve até uma ocasião que, por causa disso, eu acabei indo ao Iraque durante 2 semanas para dar aula para técnicos iraquianos, técnicos e engenheiros, inclusive durante a guerra, né? Daquela obra da Mendes Júnior. A Mendes Júnior estava fazendo aquela ferrovia no Iraque e precisava de alguém para um cursinho. Então eu fui dar a parte de máquinas para os iraquianos, né? Claro que não fomos até a guerra, mas vimos algumas situações estranhas de um país em guerra, né? E estive também na Áustria, visitando a matriz, etc. Então, essas edições de revista, essa revista aqui, ela existe desde a década de 70, é isso? Não, isso é outra coisa. Outro tipo de revista, porque você falou, eu sou leitor da revista ferroviária. Revista ferroviária, é uma outra revista. Olha, é tudo interligado. Então, é muita informação. Demais, olha, é incrível. Você tem que tomar cuidado aí com a hora. Essa aqui é a revista da Associação de Engenheiros Ferroviários. Aí você, então, quando era, desde a adolescência, a juventude, você lia a revista ferroviária. Isso. Já existia a revista dessa associação, mas eu não era engenheiro, muito menos da Estrada de Ferro Central do Brasil. E não tinha a RAE, Revista da Associação de Engenheiros, desde a década de 40. Ela começou, 1 ou 2 meses depois, não aguentou manter a revista e foi passada, vendida, tal, para o cunhado de um dos engenheiros da associação. Entendi. O Jorge de Moraes Gomes. Então, era a revista ferroviária, que se tornou privada até hoje, se mantém até hoje. Depois veio o filho dele como sucessor, que já faleceu, né, também o Gerson Toller. Então, a revista ferroviária nasceu nessa associação. E deixa eu te perguntar, que muita gente não sabe, mas o bondinho, a gente tem aí, a ferrovia, ela é uma gama enorme, né? Porque a gente tem o trem, tem o metrô, tem o VLT e o bondinho também. Isso, é tudo sobre trilhos. O bondinho... Que no Rio, o único que nós temos sobre trilho é o Santa Teresa. Exatamente, é o da capa. Esse, por exemplo, bondinho do Pão de Açúcar não conta. Não, aí é um outro sistema, né? É chamado teleférico, que é por cabo de aço. Aí não conta. Mas, por exemplo, agora pensando aqui, por exemplo, o Cabral, na época que ele fez o bondinho lá no Complexo do Alemão, ele poderia ter feito um bondinho... térreo, acho que a manutenção, porque não funciona, dizem, né, que não funciona muito bem mais por causa da manutenção, ficou muito caro, ficou abandonado, não sei o quê. E aí um bondinho férreo, de repente, ali no Complexo do Alemão, você acha que seria viável, não? Ou tipo, na Rocinha, não sei. Bem, existe aquele outro também do Morro da Providência, que acho que nem chegou a funcionar, ao lado aí da estação, né? O teleférico, como acontece com Você não precisa tirar espaço térreo, você né? já vai por cima. Você vê que é tudo intuitivo, né? Não precisa do espaço térreo. Ok, isso tudo bem. Mas eu acho que a manutenção fica mais cara, né? É aquele negócio. Você economiza de um lado, mas você paga por outro. Né? Você não tem facilidade de graça, né? E cabo de aço é uma coisa... Eu estudei isso no tempo da minha engenharia mecânica. Cabo de aço, quanto mais voltas ele dá, menor é a vida útil dele. Se você tiver um cabo com muitas roldanas, ele dá várias voltas, não sei o quê, cada vez que ele passa ali, ele volta, a estrutura do cabo vai sofrendo uma perda. Então tem que ficar trocando toda hora. Vai diminuir, talvez, agora você imagina a extensão daquele cabo enorme lá do Complexo do Alemão, né? Isso, ao ar livre. Se a gente tivesse um bondinho que rodasse o Complexo do Alemão inteiro, vamos dizer, com alguns pontos, que a pessoa saísse talvez da Penha e entrasse ali, tem várias entradas, tem ali Bom Sucesso, Penha, tem Canita, enfim, tem várias entradas ali. Talvez seria mais útil para a população, né? Eu não conheço a região a ponto de dizer quais seriam os caminhos, né? Porque aí sim, você tem que projetar um caminho, você tem que encontrar esse caminho na natureza para fazê-lo, né? Pode ficar mais ou menos... Tecnicamente tudo é possível, mas aí e o custo? Né? E o cabo de aço, nesse caso, o teleférico, é o caso lá do Pão de Açúcar, você está levando vidas. Então, o Pão de Açúcar, por exemplo, é um dos sistemas, acho que, mais seguros do mundo, porque ele tem cabos tudo duplos. Você imagina o seguinte, a Rocinha,
que é um ponto turístico que hoje acho que as pessoas não têm visitado, porque a violência no Rio de Janeiro piorou muito nos últimos anos. Se tivesse um bondinho que levasse o turista da Zona Sul lá para cima, para Rocinha, para comer num restaurante, você imagina a quantidade de pessoas que talvez não precisaria descer para trabalhar, mas abriria seu próprio negócio Sim, lá claro. em cima. No Vidigal, por exemplo. Sim, claro, sempre você gera novos negócios, né? Você intensifica a economia, né? Todo mundo ganha com isso, inclusive a arrecadação de impostos. Todo mundo ganha com isso. Exatamente. Né? Bom, estamos com o nosso tempo mais do que estourado. Falamos sobre história, falamos sobre ferrovia, falamos sobre transporte público, falamos sobre turismo. Foi muito boa a conversa. Agradeço muito você ter vindo para explicar para a gente suas ideias e do seu grupo, das pessoas que você conhece, né? Do grupo dos ferroviários, das quais né? eu sou só o transmissor, o mensageiro. E, enfim, obrigada, gente. Curta aqui o canal Hortência, a Política com Hortência Pisciani no YouTube, curta Hortência Pisciani no Instagram. Vamos entrar como é que a gente faz para ter acesso a esses livros digitais? Ele já tem em formato digital ou não tem? Como é que faz para ter acesso se a pessoa tiver interesse de comprar, de acessar os vídeos, as histórias? Como é que passa? Fala naquela câmera ali para o pessoal saber como é que eles fazem. Bem, nós temos um site que tem um endereço mais fácil do Brasil, que é simplesmente trem.org.br, né? E lá nós temos uma série de vídeos que estão sendo colocados aos poucos. Esse aí é um dos exemplos, né? E um pedaço aqui dele. E graças ao apoio do CAON, ele está nos ajudando nesse sentido, nós estamos colocando em fatias. Temos os livros que nós já publicamos, alguns já estão esgotados, né? E o último livro nosso, inclusive, ele saiu digital, justamente por falta de recursos. Estamos trabalhando para fazer novos. Mas eu acho que, assim, até uma sugestão, acho que vocês poderiam tentar digitalizar os antigos até, porque o público mais jovem, tem muito público jovem, adolescente, que gosta de história, sabe? Sim. E de repente vai fazer uma pesquisa, quer fazer um trabalho de monografia, quer fazer um trabalho para a escola, alguma coisa. E aí, hoje em dia, eu, por exemplo, adoro papel, mas os mais jovens gostam de ler no iPad, no computador, e aí ele já compra ali o digital dele, já faz a compra, já chega no e-mail link, já tenta ver isso. Nós temos esse plano. Nós só temos 2 limitações no dia a dia, são muito simples. Mão de obra e capital. Só isso. 2 pequenos probleminhas. O capital, mão de obra, inclusive, para redigitalizar todos. Porque alguns foram feitos no sistema antigo de fotolito. Então, eles têm que ser antigo, novamente colocados em design para colocar de novo e tal. Temos, inclusive, a revista da Infé, as novas, também estão lá para download. Você entrando no site da Memória do Trem, você encontra, inclusive, essa parte do canal do YouTube, com as imagens, fala dos livros e também tem as revistas da Infer lá para serem baixadas também. Bom, muito legal, muito interessante. Obrigado mais uma vez e vamos esperar aí que os nossos jovens daqui a pouco vão ter os livros digitais para acessar. Tá. Mas, por enquanto, quem quiser ter acesso, entra no site, tenta ver se ainda consegue achar as edições que já estão algumas esgotadas, né? Algumas sim. Mas a gente está criando, inclusive, lista de espera, porque às vezes a gente consegue pescar algumas. Olha, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito bacana mesmo. Obrigada. Só tenho a agradecer a você e aos espectadores também que foram nos assistir, né? Muito obrigado. Obrigada.